Então já convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma história bem conhecida, mas que tem muito a nos ensinar na noite de hoje. Eu queria que a gente estivesse aprendendo hoje sobre crise, né? Portanto, essa mensagem se chama As Crises e Suas Finalidades na Vida de um Cristão. Então, através dessa palavra, nós extrairemos algumas lições. Amém? Se você já encontrou o livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, nós iremos fazer a leitura. Amém? Certo dia, uma mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: "O meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse teu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus filhos como escravos." Eliseu perguntou à mulher: "O que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa?" E ela respondeu: "Essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite." Então Eliseu disse: "Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vazias. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha-as à parte as que forem ficando cheias." A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma vasilha." Mas ele respondeu: "Não há mais vasilha nenhuma." E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus tudo o que havia feito. E ele disse: "Vá, vende o azeite, pague sua dívida, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Como eu havia dito no início da mensagem, nós vamos falar um pouco de crise. E se tornou muito comum, né, nessa nossa contemporaneidade, o tema da crise, né? Principalmente pelo advento, né, das novas tecnologias, da informação, se tornou muito comum nós ouvirmos e sabermos não só em relação à minha crise, não só em relação à tua crise, mas à crise do outro. E pensando sobre essa temática, e eu começando a pesquisar sobre crise, né, e vi que há uma lista enorme de imensas e diversas realidades em relação à crise. Tantas crises que, de fato, a gente passa. E eu vi aqui em diferentes áreas, né? Na política, na economia, crise conjugal, espiritual, psicológica, emocional, hídrica, existencial, situacionais, entre etc. Né? São várias as crises que nós enfrentamos. E o interessante é que, se a gente for olhar para o senso comum, há um provérbio muito falado, né, na boca do povo, que diz que na crise, crie. Na crise, crie. E quando eu lembrei desse provérbio e comecei a me questionar, eu pensei: mas na crise, crie? Isso pressupõe que quem resolve, quem soluciona, quem de fato vence a crise somos nós, com as nossas destrezas, com o nosso conhecimento. E eu passei a lembrar justamente de uma passagem da história de Abraão, que é justamente a história de Sara. A gente sabe que Abraão e Sara passaram por uma crise conjugal imensa e terrível. Aqueles dois, né, de idade já avançada, sabemos que Sara não podia ter filhos. E na crise, Sara criou. Né? Na crise, Sara teve uma ideia. Né? Aconteceu que entristeceu-se muito, pois naquela época a esterilidade era vergonha para a mulher. Então, para mascarar essa frustração dessa crise, Sara incentivou a Abraão a deitar-se com Agar, sua serva egípcia. E esse fato fez com que Abraão perdesse a presença do Senhor por 12 longos anos. Sara resolveu com suas próprias mãos. A realidade desse provérbio de que você pode criar com sua criatividade só mostra o nosso erro. O nosso erro carnal de tentar resolver com as nossas próprias mãos. Porque na perspectiva cristã, eu até reformulo esse provérbio, né? Na crise nós não criamos,
Na crise, nós confiamos. Porque criar pressupõe que é você quem resolve. Mas confiar pressupõe que é o Senhor, né? Sara agiu com as suas próprias mãos. Agora é fato, e é claro que você pode ser pelo menos 3 tipos de pessoa em relação a como você se comporta diante da crise. E eu separei aqui pelo menos 3 tipos, né, de abordagem em relação à crise. Talvez você seja essa pessoa que na crise você enfrenta, você luta, você busca novas alternativas, você quer batalhar, você quer vencer. A crise vem, mas você não aceita essa crise e você quer lutar contra essa crise. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Talvez o segundo tipo de pessoa seja você, que talvez aceite a crise como ela vem, aceite como ela está posta na sua vida. Talvez você seja aquela pessoa que diga, não, mas tem que enfrentar, tem que sentir a crise, tem que deixar ela realmente nos mover, porque afinal de contas, o que nós iremos fazer? Talvez você seja o terceiro tipo de pessoa, aquela pessoa que vê na crise uma pedagogia, que vê na crise um momento de grande aprendizado. E é por isso que, com base nessa história, eu queria que você se identificasse nesse momento. Se você é aquela pessoa que luta contra a crise, aquela pessoa que se deixa levar, porque afinal de contas não há o que fazer, ou você realmente, de fato, aprende com essa crise. Então, para a gente aprender um pouco em relação a essa história, eu extraí aqui pelo menos 6 lições. E essa história nos ensina muito, porque conta a história de uma mulher que passou por uma crise imensa. Uma mulher viúva, enlutada, sozinha, não tinha nada em casa e um monte de cobradores batendo nas portas. E essa mulher ela teve algumas atitudes as quais nos ensina muito essa noite, amém? Então a primeira lição que eu consigo extrair dessa mensagem, desse texto do segundo livro dos Reis, é que problemas são meios que Deus usa para nos fazer crescer. Observe comigo o primeiro versículo, você que tem sua Bíblia aberta, observe comigo. O versículo 1 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o cobrador para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Esse primeiro versículo ela está colocando 3 grandes verdades. A primeira verdade é que essa mulher ela buscou a quem? Ela buscou o profeta. E é muito interessante porque quando a gente está passando por crise, por dificuldades, a última coisa que a gente lembra é do Senhor, muitas vezes. A última coisa que nós fazemos é orar. A última coisa, muitas vezes, é reconhecer, de fato, que Deus é quem consegue resolver a nossa crise. Essa mulher, diante dessa crise, ela reconheceu que, de fato, a partir da palavra do profeta, e a gente sabe que naquele contexto o profeta ele representava esse acesso a Deus, né? Assim como também a figura do sacerdote. Essa mulher reconheceu que o seu problema seria solucionado. Talvez aquela mulher naquela situação muito cômoda, né? Esperando tudo pelo marido, né? E agora ela teve que se levantar e reconhecer que a sua crise seria resolvida através do Senhor. A segunda grande verdade, ela saiu da zona de conforto. Né? A gente sabe que naquele contexto de sociedade patriarcal, a figura masculina representava a figura de um provedor, né? Ou seja, era o homem que pagava a energia, a água, a luz, a internet, ou seja, todo o sustento da família estava seguro e assegurado pela figura masculina. Mas essa mulher já não tinha uma figura masculina, do marido, do pai. Essa mulher agora estava numa crise conjugal e social, porque a gente sabe que naquele contexto uma mulher mãe solteira era muito preconceituada, era muito inferiorizada socialmente. E terceiro, essa mulher não negociou. E isso é algo muito forte, quando eu fico pensando assim, que essa mulher não negociou os filhos. Essa mulher tinha um enraizamento do valor da família. Dentro daquela crise, sabendo que ela já não tinha a figura do próprio marido dentro de casa, ela reconheceu o valor que tinha a família. E quando eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando, nós cristãos, quantas e quantas vezes nós temos negociado valores bíblicos, éticos
e cristãos. Essa mulher não negociou o valor da família. E nós muitas vezes agimos de pelo menos 3 maneiras que eu consigo exemplificar. É muito comum nós ouvirmos cristãos dizendo: mas isso é besteira de casamento entre católico, crente, espírita. O que importa é se gostar, o que importa é se amar, o que importa, né? E isso, infelizmente, se chama negociar com Satanás. Segundo exemplo, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: mas o jovem, esse negócio de casar virgem, isso é coisa de antigamente. Isso não existe mais. Hoje em dia o jovem tem que curtir, tem que sair, tem que conhecer mulher, homem, tem que aproveitar a vida. E de fato isso é negar os valores cristãos. De fato isso é negociar os valores bíblicos com Satanás. E o terceiro exemplo, né, como a gente diz e ouve muito os cristãos dizerem: mas é só uma taça de vinho, né? É só uma cervejinha no final de semana, é só uma bebida. Isso não. O pecado é a embriaguez, não é? Um copinho de cerveja talvez não seja tão ruim. E isso, de fato, é um exemplo de como nós temos negociado os princípios bíblicos com Satanás. E essa mulher, ela não negociou, ela se recusou a negociar os seus filhos para serem escravos do credor. Né? Segunda lição: o milagre está associado à entrega de algo. Observe comigo o versículo 2. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora veja como é interessante isso, porque muitos dos milagres de Jesus, eles foram realizados a partir de alguma coisa que foi entregue a Jesus, né? E essa mulher, de fato, ela disse: eu não tenho nada, na minha casa o armário está seco, né? Não tenho comida na geladeira, está faltando tudo, mas ainda tem uma vasilhinhazinha pequena com óleo ali dentro. E essa mulher, de fato, ela disponibilizou essa coisa tão pequena. E é interessante porque nós muitas vezes nos perguntamos: mas Deus, eu não tenho conhecimento, eu não tenho diploma, eu não tenho sabedoria, eu não tenho recurso financeiro, mas como é que eu vou poder adorar a Deus? Como é que eu vou prestar um serviço na casa de Deus se eu tenho tão pouco? Essa mulher só tinha uma vasilhinha com óleo e Deus fez um grande milagre. E muitas vezes a gente se nega a disponibilizar algo tão simples que a gente tem. Será que é por causa da nossa descrença de que Deus pode fazer um milagre? E essa é a grande realidade. Mas há 2 milagres interessantes que eu queria destacar de Jesus, onde ele usa coisas tão simples, né? O primeiro é o milagre da multiplicação de pães e peixes. Diz a narrativa que foram só 5 pães e 2 peixinhos. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos multiplicados alimentou uma grande multidão de homens, mulheres e crianças. Ou seja, alguém tinha algo para disponibilizar para o Senhor. O que é que eu tenho? O que é que você tem para disponibilizar para o Senhor? E um segundo grande milagre que o Senhor fez foi o milagre das bodas do casamento. É uma história que eu gosto muito, essa das bodas do casamento. Acontece que Jesus e Maria, né, foi para um casamento de alguns amigos, e nessa festa, e a gente sabe que naquele contexto, o casamento ele não era como hoje em dia, que é de um dia para o outro, né? O casamento lá durava pelo menos 5, 6 dias, era uma semana quase de festas. E logo nos primeiros dias, diz a narrativa que faltou o vinho. Maria, desesperada, corre para ver Jesus. Jesus, acabou o vinho. Ele responde: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo: ainda não é o momento dos meus milagres públicos. A gente sabe que o ministério de Jesus começa, né, após os 30 anos de idade dele, com os milagres públicos. E nesse sentido ele disse: pegue essas calhas, né, que são aqueles recipientes utilizados para purificação, encha-os de água. E os servos começaram a encher, e não entendiam nada. E ele disse: sirvam essa água ao mestre cerimônia. Não foi aos convidados, foi ao mestre cerimônia. E o mestre cerimônia, ele para a festa. O mestre cerimônia, ele diz: espera aí, um momento, parem a música. Eu já estou vendo a cena, né?
Em todos os casamentos que eu fui, o costume é de que o melhor vinho seja servido no início, mas nesse guardaram para o final o melhor vinho. Alguém tinha que dispor alguma coisa, seja 5 pães e 2 peixinhos, seja umas vasilhinhas de água que você tem, alguma coisa. Se tu queres ver o milagre na tua vida, tem que disponibilizar alguma coisa para o Senhor, amém? E a terceira lição diz que Deus pode usar pessoas para nos ajudar. Observe comigo o versículo 3, parte A. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Aquela mulher foi ajudada por todos os seus vizinhos. Agora, interessante que quando a gente ouve pregações em relação a esse fato de que essa mulher pediu, batendo de porta em porta aos vizinhos, é muito comum a gente ouvir que essa mulher talvez tivesse uma boa relação com a vizinhança, era uma mulher que talvez tivesse um bom testemunho, tudo isso, né? Mas eu fico pensando, se Deus tinha que fazer de fato um milagre na vida dessa mulher, ela poderia ser uma meretriz, ela poderia não ter nenhuma situação ética visível na sociedade, como Jesus já o fez na Bíblia por outras mulheres piores, né? E aqui essa mulher, ela foi ajudada por toda a sua vizinhança. Aquela mulher colocou os filhos para pedir vasilha em toda a sua região. E Deus de fato fez um milagre. Um milagre, Deus pode usar pessoas. Eu fico me perguntando quantas e quantas vezes eu e você um dia fomos abençoados por pessoas que a gente nem esperava. Aquelas que a gente tanto esperava de perto, não nos abençoou com aquela palavra que a gente esperava, não nos abençoou com aquela atitude que a gente esperava. E Deus usa pessoas improváveis para nos abençoar. A terceira grande verdade, Deus pode, o milagre, aliás, a lição 4 diz, o milagre ele é grande. O milagre ele é sempre muito grande. Observe comigo o versículo 3, parte B. E ele lhe disse, vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias. E ele diz no final o quê? Não poucas. Ele não é para pedir poucas. Agora veja que o que é que Deus está fazendo na vida dessa mulher. Ele está testando o tamanho da fé dessa mulher. Talvez essa mulher pudesse ter pensado assim, mas por que tantas vasilhas? E Deus realmente encherá tantas vasilhas assim? O tamanho, a quantidade de vazia que essa mulher teve que buscar estava intrinsecamente relacionado com o tamanho da sua fé, né? Se ela tivesse buscado talvez 10, 15 vasilhas vazias, talvez a sua fé talvez fosse daquele tamanho. Mas a narrativa não conta quantas vasilhas foi. Mas eu consigo imaginar aquela casa cheia de vasilha por dentro de sala, de quarto, de cozinha, de cima das telhas. Porque quando Deus faz um milagre, ele é sempre grande. A quinta lição diz, o milagre tem um limite. O milagre ele é grande, ele é enorme. Deus quando faz, ele só age de forma grandiosa. Mas uma coisa é certa, o milagre ele tem um limite. Mas a fonte é inesgotável. Olha só comigo o versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Sabe por que o azeite parou? Porque as vasilhas acabaram. E eu digo a você, não há vasilhas no universo que consigam conter o azeite de Deus. Não há vasilha que consiga conter, porque o milagre ele tem um limite para mim. O milagre tem um limite para você, porque Deus sabe o tanto de vasilha que você consegue juntar. Mas o que Ele pode fazer é infinitamente mais. E eu lembrando dessa realidade de que Deus ele é insondável, não tem limites. Eu lembrei daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que é muito bonita essa conversa que eles têm. Está lá em João 4:10. Acho que você não precisa abrir para ganharmos tempo. João capítulo 4, versículo 10 diz assim,
Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele daria água viva. Disse essa mulher: Senhor, tu não tens nem o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E ela lhe diz assim: Senhor, ela reconhece e diz: Senhor, dá-me desta água para que não mais eu tenha sede e tenha que voltar aqui para buscar mais água. Jesus está deixando bem claro: eu sou a fonte inesgotável. E essa mulher pensou, talvez naquele momento: mas esse homem me pede água, e que água viva é essa? Qual é essa água que jorra para a vida eterna? Eu digo a você, essa água também é esse óleo que não tem como ser medido, porque o poder de Deus não há como ser trancado, limitado em um simples vaso, em um simples poço. A sexta lição: no milagre existe a parte que Deus faz e a parte que eu e você temos que fazer. Observe comigo no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Agora veja que quando eu li esse versículo, eu fiquei imaginando aquela mulher chegando saltitante, alegre, feliz da vida, porque Deus havia feito um milagre. Eliseu, Deus encheu as vasilhas, agora estou com vasilha por todo canto dentro de casa, e o milagre foi grande, foi enorme, glória a Deus, aleluia. Eliseu disse: tudo bem, Deus fez um milagre, mas agora é a sua vez. Agora é a sua parte. O que é que ele disse? Você pegará essas vasilhas com óleo, você baterá de porta em porta com seu menino, você venderá esse azeite e você pagará aos credores. E vocês ainda poderão sobreviver do que sobrar. Eliseu estava dando agora uma tarefa a essa mulher, porque o que aquela mulher poderia esperar? Que Deus enchesse o óleo e ainda vendesse e mandasse o dinheiro na mão dela? Muitas vezes o milagre está associado também àquilo que eu tenho que fazer. E a gente vê que no caso de Sara, que é o primeiro exemplo que eu citei no início da mensagem, foi uma mulher que primeiro ela teve uma atitude carnal, uma atitude da sua própria destreza, e depois teve fé. Ou seja, Sara, primeira dama, né? Primeira dama do patriarca da fé, primeiro agiu com suas próprias mãos e depois agiu por fé. Essa mulher primeiro agiu por fé e depois Deus disse o que ela tinha que fazer. Depois Deus orientou aquela mulher e ainda lhe ensinou o ofício de vendedora. Olha só o que Deus pode fazer. E para a gente concluir, eu queria que a gente estivesse lendo Tiago, capítulo 1, versículo 2, para a gente aplicar essa mensagem, quando Tiago diz assim aos cristãos: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Nesse versículo ele fala pelo menos 3 coisas, né? Alegria. E você pode me perguntar, se perguntar aí, mas Léo, como é que eu posso ter alegria sabendo que eu estou passando por uma crise conjugal? Como é que eu consigo ter alegria sabendo que eu estou passando por uma crise, uma doença psicológica, uma escassez econômica dentro da minha casa? E aqui o versículo é claro quando diz que se a tua alegria ela for posta na crise, em ti vai gerar uma perseverança. E a gente sabe que a perseverança também, como está lá em Gálatas, Paulo fala que é uma das partes do fruto do Espírito, quando ele associa com a paciência. E se tem uma coisa que é testada durante a crise,
é a nossa paciência. E essa paciência, ela sendo testada com essa perseverança, Tiago ainda fala que ela gera uma maturidade. Você pode saber que depois da crise, depois da tormenta, depois do vendaval, depois da dor, da tribulação, uma coisa você pode saber: você sairá mais maduro, mais íntegro, mais intrépido, mais consistente na palavra. E eu ainda coloco aqui uma citação de Josué Campanhã, um teólogo. Esse trechinho eu tirei de um livro dele, Duras Crises, Grandes Sonhos, para a gente concluir. E ele diz assim: a gente se acostuma com as dificuldades da vida, e porque nos acostumamos com as dificuldades, não pensamos nas possibilidades. E porque não pensamos nas possibilidades, não saímos para procurá-las. E porque não saímos para procurá-las, todas as nossas energias são sugadas pelas dificuldades. E porque não sobra energia para as possibilidades, elas ficam cada vez mais distantes, mesmo que às vezes estejam ao nosso lado. E eu digo a você, talvez a crise, a tormenta, a dor, a enfermidade já criou em ti uma névoa. Tu já não consegue olhar para frente, talvez tu não consiga nem olhar para o alto, para o Senhor, mas eu digo a você que essa tua última e única e melhor opção está dentro do teu coração. Se um dia tu entregasse a tua vida a Jesus, saiba que essa é a tua melhor opção para vencer essa crise. Então fique com essa palavra, reconheça que de fato, como essa mulher fez, ela reconheceu que por fé Deus poderia abençoar a vida dela. Amém? Então Deus nos abençoe.